São 8h21. Repita. 8h21. Muito bem, vamos dando prosseguimento à nossa série de entrevistas com as candidatas e candidato a vice-prefeito aqui na cidade de Rio Claro. Para isso, nós já estamos aqui no estúdio com a Nathalie Ribeiro. A Nathalie, ela é candidata a vice-prefeita junto com a Ayrton Moreira, na chapa da Federação PSOL Rede. Eu vou dizer aqui meu bom dia, Nathalie, seja bem-vinda, e já vou conceder os 5 primeiros minutos dessa entrevista para que a candidata possa se apresentar aos nossos ouvintes e aos nossos internautas. Bom dia, Nathalie. Bom dia. Eu agradeço, agradeço a equipe técnica, agradeço a vocês pelo convite, pelo espaço. Eu me chamo Nathalie, eu tenho 34 anos. Eu venho para Rio Claro em 2001, eu tinha 11 anos. Apesar de não nascer aqui, estou a maior parte da minha vida em Rio Claro. Eu vim de Santo André com a minha mãe, com o meu padrasto, meu finado padrasto. E a gente procurava condições melhores de vida. Algo com menos violência, com mais natureza. E aí, a gente muda para cá. A minha mãe acaba ficando viúva muito cedo, tanto em relação ao meu pai quanto ao meu padrasto. E a gente continua aqui, apostando em Rio Claro. Eu tenho aí um histórico de estudo, todos em escolas municipais, escolas públicas, tanto no Marciano, na Escola Técnica no Bahia, e eu vou para a Universidade de Marília, para a Unesp de Marília. Eu sou pedagoga de formação, apesar de estar muito tempo na saúde, minha formação é para a educação. E aí eu me formo e retorno para Rio Claro. Eu me retornei em 2014. E nesse ano de 2014 eu trabalhei numa escolinha, também num estúdio de tatuagem. E nisso, em 2015, sou chamada para a Fundação de Saúde. Na Fundação de Saúde, eu fiquei no ambulatório de saúde mental, no Extinto Criare. Então, eu fico aí de 2015 a 2019 no Criare. Em 2018, eu fico concomitante, tanto no ambulatório de saúde mental, quanto no CAPES, Infanto Juvenil, sempre trabalhando com crianças e adolescentes, nesse atendimento das crianças e adolescentes, sempre também lidando com as famílias. Então, são aí quase 10 anos trabalhando com as famílias e com articulação de vários setores, porque a gente precisa trabalhar com a integralidade daquela criança, daquele adolescente. A gente observa aí aquele indivíduo na sua pluralidade. Então, ele não é só a saúde mental, ele não é só a saúde física, ele também é a sua segurança em casa, o acolhimento, as questões escolares, Tem aí um amplo leque. Também tem as questões dos projetos, porque são aí os projetos e o esporte que vão assegurar várias coisas também para as crianças, para que esses pais possam estar trabalhando, possam estar aí desenvolvendo outras atividades. Aí, em 2019, quando extingue o ambulatório de saúde mental, o CRIARE, nós atendíamos tanto Rio Claro quanto a microrregião. Então, em Tirapina, Corumbataí e Analândia. Então, tanto a gente ia para esses territórios, tanto em Rio Claro quanto nas outras cidades, tem esses encontros, tem as discussões de caso. Deu para conhecer muito Rio Claro. E, apesar de eu flertar há muito tempo com a política e depois a política partidária, eu fui me filiar em 2019, porque eu senti uma necessidade de estar em mais... Aquilo tudo que a gente fazia ainda não era suficiente, a gente precisava de mais, e eu precisava me organizar. E a forma como eu pude estar me organizando é dentro de um partido. Esse partido que eu escolhi foi PSOL. Por estar ali pensando nas minorias, pensando no meio ambiente, pensando tantas causas que são urgentes e importantes. E por estar dando um respaldo para as mulheres, Nós temos muitas mulheres na política, deputadas, e
a gente precisa cada vez mais ocupar esses espaços. Apesar de, na década desde 90, nós temos aí políticas, né, legislação para assegurar o espaço das mulheres, mesmo assim a gente tem uma cultura que é machista, é patriarcal, e por mais que as pessoas tenham pessoas, mulheres para votar, elas não votam, não são as mulheres que vão ocupar os espaços. E então a gente precisa ir mudando essa cultura. E sobre mim também, eu tenho aí uma participação não só política partidária, eu tive uma participação desde adolescente nos encontros municipais de adolescente, e depois, mais tarde, eu tive no centro de voluntariado. A gente tentou retornar com o centro de voluntariado, isso um pouco antes da pandemia, aí estoura a pandemia. Então, também tenho essa vivência, né, de trabalhar ao longo da pandemia. Eu fiz o mestrado na UFSCar, recentemente eu terminei. E eu pude estar, ao longo da pandemia, não só nessas reuniões, as reuniões intersetoriais que a gente trabalhava para discutir os casos. Eu pude estar num momento muito delicado com os professores, que é para tentar entender, a minha pesquisa tentou entender a saúde mental das crianças, a saúde mental dos professores nesse momento tão delicado. E aí a gente consegue perceber várias nuances de insegurança alimentar para essas crianças, de vulnerabilidade social para essas crianças, e o que os professores sentem na pele diariamente, além de tentar lidar ali com os problemas deles, né, de uma massificação de trabalho, de Terminando o tempo aqui, candidata da apresentação. Encerra rapidinho, por favor. E de recursos. Então, tem uma questão de massificação de trabalho, de recursos e toda essa preocupação. É um pouquinho da minha história. Da sua história. Com base nessa experiência toda, candidata, na sua opinião, quais seriam assim, os principais desafios, as propostas dessa chapa do PSOL para Rio Claro? Nós temos muitos desafios, muitas propostas. Apesar de ter caminhado, a cidade ter caminhado em vários aspectos, ainda assim a gente deixa a desejar com um plano superficial em relação ao meio ambiente, plano de arborização da cidade. E o que preconiza a OMS ficou superficializado no plano que está posto para o momento. A gente precisa diminuir as emissões de carbono, a gente precisa fazer uma revolução ecológica, a gente precisa que plante-se mais árvores. Está impossível de respirar, é algo básico. A gente precisa conseguir respirar. A sensação térmica está insuportável. A gente precisa que sejam plantadas árvores. E isso está sendo negligenciado. A gente está ali com um pavimento sendo feito, ótimo. Só que precisa, para além disso, nós precisamos rever esse plano que está posto de arborização. A gente precisa reduzir os índices de emissão de carbono no ar. São vários desafios em relação ao meio ambiente, que é uma pauta que está gritante nesse momento, né? Não só em Rio Claro, em outros lugares, mas a gente tem a Floresta Navarro de Andrade, e ela é nossa. A gente precisa tomar esses espaços, né, e cuidar deles. Para além disso, a gente propõe um IPTU verde. A gente pode pensar aí, em propostas que cada um em sua casa pode estar fazendo em relação à sustentabilidade e pensar uma legislação em relação a isso, né, para promover que a gente tenha uma cidade mais verde, com menos concreto. Isso é uma pauta urgente, né? Temos tantas outras pautas. Temos que pensar aí, em relação à infraestrutura, para deixar algo mais seguro. A gente precisa de uma cidade mais segura. A gente precisa que a gente tenha iluminação para poder caminhar nas ruas, poder estar numa cidade mais livre, né? A gente precisa poder ter liberdade para poder andar nos lugares. É inadmissível que a gente tenha um espaço, um exemplo, né? A MM Box, que todo mundo fala, que todo mundo utiliza como plataforma para impulsionamento político, eles não têm
um espaço, um pavimento, que eles possam ali estar com as crianças treinando. Eles não têm iluminação, eles contam com eles mesmos para poder estar ali trabalhando com a segurança do lugar, por exemplo. A gente tem tantas empresas, tal como a Rumo, e eles precisam ter uma contraproposta para a gente também, né? A cidade está aberta para eles. É um mínimo. É um mínimo poder ali colocar um pouco mais de iluminação em pontos estratégicos da cidade. A gente precisa ter mais segurança, especialmente para as mulheres. Não basta ser justo. Tem que ter equidade. E aí, pensando numa política ali humanizada, quando a gente parte desse pressuposto, quando a gente pensa numa cultura de humanização, tenho ali o ônibus, tem os pontos de ônibus, e aí, com essa cultura, poder... essa mulher está ali numa situação, num horário, né, voltando do trabalho, que ela possa ser deixado um pouco mais próximo do ponto de casa, ou algo mais iluminado. Então, tem várias coisas aí que são preconizadas e que a gente problematiza e pensa no nosso plano de governo. Muito bem. Para você que está no rádio, nós estamos conversando com a candidata a vice-prefeita do PSOL, Nathalie Ribeiro. Murilo, tem pergunta? Pois não, Carla. Candidata, eu gostaria que você falasse um pouquinho, por favor, a respeito da terceirização envolvendo a saúde e também a educação. Por favor. Isso é uma pauta urgente, a gente sente na pele, né? Eu, como funcionária pública, a gente sente na pele. O que acontece? Não se trata das pessoas contratadas. Se trata de um número, tanto algo financeiro, né? Porque você, além de terceirizar, você tem encargos, você sucateia. A terceirização, ela vai sucatear. As pessoas que estão ali trabalhando, elas não vão poder se colocar. Elas têm ali uma insegurança em relação a perder o trabalho, elas não podem falar sobre alguma demanda ali que não concordam. Além disso, nós tivemos casos que atrasa salário, atrasa o vale alimentação. Essas pessoas ficam sem como prover financeiramente para casa, para os seus familiares, para si. Isso é inadmissível, né? Além disso, não assegura ali, por exemplo, você trabalhando, eu trabalho há 10 anos, eu trabalhei muito tempo, o maior tempo foi no CAPES. Você tem ali toda uma vinculação entre os profissionais, uma vinculação com o trabalho que você está exercendo, né? Atualmente, eu estou no Princesa Vitória. Eu mudei no final de 2023. E aí, a gente precisa ter essa vinculação com a terceirização, para além de não ter uma segurança para esse trabalhador, eles mudam muito facilmente. Não assegura que você ali tenha algo mais fixo, né? Uma estabilidade. Né? E aí, como que você desumaniza? Porque a pessoa não tem voz para poder falar, ela não tem voz para poder... fica insegura de poder colocar algo que ela está vendo no trabalho, que pode melhorar, porque os trabalhadores, eles fazem parte... O trabalho, ele não, o SUS, a educação, eles não são só as estruturas físicas, eles são as pessoas que estão ali. E é aquilo que move aquele ambiente. Não é a estrutura física, ela é boa, ela é necessária, só que ela não basta. A gente precisa de mais do que isso. Candidata, como é que você vê a questão do papel da vice-prefeita, né? Nós temos aí já em situações de governos anteriores, vice-prefeitos que ocuparam secretarias, outros não. Qual que é o papel do vice, na sua visão? Na minha visão, o papel do vice, assim, eu tenho uma alegria muito grande de estar junto com o Ayrton Moreira e estar dentro do PSOL, porque foi tudo feito, até o plano de governo, foi feito de maneira coletiva, foram encontros presenciais e também híbridos para que pudessem estar participando cada vez mais as pessoas de uma maneira democrática. Então, para além, né, eu vejo o papel do vice estando lado a lado. É claro que a ocupação de secretarias, se necessário,
precisar dar um respaldo em algo que eu tenha mais conhecimento, é claro que a gente vai dar esse respaldo, né? Vai dar uma ajuda. Mas o papel do vice, na minha perspectiva e na nossa perspectiva, é estar ali junto, tal como foi feito no plano de governo e tal como estamos caminhando nesse momento, que no tudo que eu puder estar junto, eu estou junto, e a gente está fazendo uma construção, ela é coletiva e ela é nossa. Essa é a sua visão, então, em relação à função do vice, né? Isso. Que é bem... tem várias, né, várias formas aí de se exercer esse papel, com certeza. Murilo, mais alguma pergunta? Pois não. Candidata, um dos intuitos de vocês diz respeito à viabilização do tarifa zero no tocante aí ao transporte, né, público. Eu gostaria que você explicasse como na prática isso funcionaria. Temos aí algumas coisas para pensar, né? Na prática, nós temos como capitalizar aí o acesso à Zona Azul, né? Que tanto a gente paga. Então, tem essa parcela que dá para ser utilizada do financiamento, como, por exemplo, outras taxas que poderiam estar sendo utilizadas. Aproveitando isso, a questão de viabilizar esse transporte acaba impactando na questão do meio ambiente, né, das emissões, porque a gente tem menos carros circulando na zona central e em tantas outras zonas do nosso município. Então, acho que foi respondida. Sim, seria algo gradativo. Exatamente. Existem políticas que elas precisam de tempo para ser implementadas, né? Não dá para prometer algo que a gente não vai cumprir para amanhã. Entrou na prefeitura, já em janeiro estamos implementando. É algo gradativo. A candidata falou a respeito da sua pesquisa de mestrado, das percepções, das dificuldades que passaram a ser enfrentadas depois da pandemia, principalmente na área da educação, nessa retomada, não é? Uhum. O que seria necessário também para poder melhorar esse retorno dos alunos, para poder oferecer um ensino de qualidade e também um acolhimento após aí todos os traumas, as perdas que aconteceram ao longo da pandemia? Uhum. Nós temos algumas questões, né? Inicialmente, eu queria falar que, apesar de não estar, né, eu ter a formação de pedagogo, eu tenho um cuidado em relação a chegar nos ambientes como se fosse um colonizador ali do saber. Então, a gente está fora, eu acho que é muito isso que os professores sentem. As pessoas, elas estão fora e elas chegam querendo falar sobre uma realidade que não vivem. A gente tem que ter esse cuidado. E aí, pós-pandemia, a gente precisa ter aí um trabalho intersetorial. De que forma? A gente fala muito sobre Agita Escola. O Agita Escola ele tá muito bom, vai promover aí esses finais de semana, as pessoas terem uma pequena interação, né? Eu pude ter experiências na Unesp de Marília que as pessoas iam ali para a cidade de Assis, né, a universidade, um grupo, e fomentavam as discussões com a comunidade. Então, além de ser os professores, né, a equipe ali gestora, também tinha os pais, tinham pessoas ali que vivenciavam a rotina da escola, estando ali ao lado, estando no bairro. Essa fomentação de diálogo, ela tem que existir, é o que baseia uma escola democrática, mesmo porque assegura outras coisas, como a segurança, né? A segurança ali da escola, as pessoas se conhecerem, o debate do que eles pensam numa escola mais democrática, e isso está tudo preconizado em projeto político-pedagógico. Toda escola tem um projeto político-pedagógico, tem que estar ali e ele tem que estar à disposição da comunidade, quem quer que seja, né? É um documento aberto. Então, eu acho que, para além da pandemia, a gente precisa ali, nessa questão intersetorial, a gente discute uma realidade da escola, o que eles vivenciaram, ter espaço aberto para diálogo e pensar. Não dá para chegar na escola e botar uma solução da nossa cabeça, né? A gente precisa dialogar e ter ali respostas para cada território, né, que vão ter as suas especificidades. Eu acho que é nesse caminho.
Temos 1 minuto agora para as despedidas, candidata, por favor. Rápido. Passa. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós estamos aqui propondo, com um plano de governo, para quem quiser saber mais, tá no www.ayrtonmoreirapessoal.com. E aí, a gente tem aí umas maiores propostas, a gente tem proposta para meio ambiente, é urgente que a gente converse sobre isso, todas as pautas são importantes, mas o meio ambiente tem que estar em visibilidade, a nossa segurança tem que estar em visibilidade, e para isso eu peço que vocês deem uma chance, não apenas uma aventura, a gente precisa aí realmente discutir pautas sérias e com profundidade. Vote 50, vem conhecer a gente e muito obrigada. Muito bem. Quero agradecer, então, a participação da candidata a vice-prefeita do PSOL, Nathalie Ribeiro. Obrigada pelas informações. Um bom trabalho, Nathalie. Bom dia. Obrigada, gente. Bom dia. Você, conectado com a informação.